quero tratar de um assunto muito importante para as nossas vidas também, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16 a 18. É um assunto fácil de ser pregado, mas difícil de ser praticado. Eu vou falar acerca do jejum, instruções do Senhor acerca do jejum. Como fazer, como não fazer, qual a recompensa dessa prática. É um assunto atual, necessário, fundamental para mim e para você. Então, se atente a isso. Mateus 6, 16 a 18, diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Amém? Você crê nessa palavra? Palavra de Deus para a tua vida. Os irmãos podem sentar-se. Queridos, depois de dar instruções acerca da oração, nos versículos iniciais, versículo 1 a 15, o Senhor agora nos ensina sobre o jejum. A verdade é que a ordem da pregação teria que ser começar com jejum, com oração, no capítulo 6, versículo 1 em diante. Mas eu vou deixar essa mensagem para a próxima oportunidade. E é bastante interessante essa sequência entre oração, do versículo 1 ao 15, aí do capítulo 6, e depois fala sobre o jejum, do versículo 16 ao 18. Entre esse clamar a Deus e humilhar a carne. Isso porque jejum, queridos, sem oração não é um jejum bíblico. Agora, a oração, mesmo não sendo acompanhada de jejum, é recebida por Deus nos céus. A oração, repito, mesmo não sendo acompanhada de jejum, é recebida por Deus nos céus. Agora, o que é jejuar? Jejuar, basicamente, é deixar de se alimentar por um determinado período com fins espirituais. Por exemplo, alguns jejuam do amanhecer ao pôr do sol. Outros jejuam das 18 horas às 6 horas da manhã. Vão de 6 da tarde a 6 da manhã, num período de jejum. Outros jejuam das 18 horas de um dia até as 18 horas do dia seguinte. Tem aqueles que jejuam do amanhecer até ao meio-dia, Tem até aqueles que fazem um jejum parcial, com frutas ou legumes. O profeta Daniel, em certa ocasião, disse que não havia se alimentado com manjar desejável, ou seja, ele deve ter deixado de comer um belo churrasco para comer frutas, legumes, ou seja, alimentos mais leves. O mais importante, amados, é que não deixemos jejuar regularmente, até porque não existe um período certo que devemos jejuar. Não tem. A Bíblia não diz que você tem que jejuar 12 horas ou 24 horas seguidos. A Bíblia não tem essa regra. A Bíblia não diz que você tem que jejuar uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou 3 vezes por semana. A Bíblia não estabelece essas regras. Em relação à oração, a Bíblia diz que devemos orar sem cessar, não é isso? Mas em relação ao jejum, não há um período específico na qual devamos jejuar. Então, depois de nos instruir sobre oração, agora aqui o Senhor ele vai nos orientar na questão de jejum. E um detalhe, quando o Senhor tratou do tema jejum, ele não estava trazendo uma novidade para a época. Não, o jejum já era algo do cotidiano em Israel, assim como a oração, assim como as esmolas. O povo de Israel respirava jejum, oração, contribuição, esmolas e assim por diante. Todavia, muitos praticavam o jejum da maneira errada, com propósitos errados e para serem vistos pelas pessoas. Não faziam a coisa certa da maneira certa, mas de maneira totalmente deturpada. Sendo assim, a prática do jejum é encontrada tanto no Antigo como no Novo Testamento.
Moisés, por exemplo, jejuou 40 dias, quando subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Ele ficou 40 dias sem comer e sem beber. Foi um jejum sobrenatural, humanamente impossível de ser praticado. O ser humano consegue até ficar 40 dias, o ser humano saudável, até 40 dias sem se alimentar, mas ele não pode ficar mais do que 3 dias sem ingerir água. Então, foi um jejum totalmente sobrenatural. Ele estava ali imerso na glória de Deus, e Deus o recebeu, aceitou esse jejum. Davi também jejuou, quando seu filho recém-nascido ficou doente. Lembra? Primeiro filho, dele com Betseba, o fruto de um adultério. Ele jejuou por 7 dias, orou, chorou, pediu a Deus a intervenção, mas o filho, mesmo assim, morreu. A Bíblia diz que Ana também jejuou, em angústia, pedindo um filho a Deus. Lá no livro de Josué, ela diz que ela não comia, ela chorava, ela se angustiou. Esther também jejuou por 3 dias, juntamente com seus conterrâneos judeus, antes de se apresentar ao rei Assuero, o que era um risco de morte. Ela conclamou o povo, a nação: olha, jejuem, porque eu vou entrar na presença do rei, mas se ele não estender o bastão para mim, eu vou perder a cabeça. Ela não falou com essas letras, mas nas entrelinhas era isso que aconteceria. E Deus fez um grande milagre, o rei a recebeu e houve ali uma intervenção, porque Amã já havia tramado a destruição de todo o povo de Israel. O Senhor Jesus também jejuou por 40 dias antes de ser tentado pelo diabo. O povo da cidade de Nínive, lembra? Jejuou ao ouvir a ungida e marcante pregação do profeta Jonas. Jonas, aquele que pregou de má vontade, mas teve um grande resultado. A Bíblia fala de João Batista também, que ele jejuava regularmente. A profetisa Ana, ela servia ao Senhor no templo, com jejuns e orações. Lembra de Cornélio? Ele estava orando e jejuando quando teve a visitação de um anjo do Senhor. Um anjo de Deus apareceu para ele, mas quando ele estava o quê? Orando e jejuando. E detalhe, ele não era salvo. Não era salvo. E Deus ali enviou Pedro para pregar o evangelho para ele. A primeira viagem missionária da história também foi precedida com muita oração e jejum, lá em Atos 13. Quando eles estavam orando e jejuando, o Espírito Santo falou e separou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Então, quando nós jejuamos, em meio à oração, Deus fala com muito mais facilidade. Nós ouvimos muito melhor a voz de Deus. E o que falar dos homens de Deus da história, do período apostólico? Alguns pais da igreja, queridos, eles jejuavam todas as quartas e sextas-feiras. A reforma protestante, ela foi regada de muita oração e muito jejum, tanto dos pré-reformadores como dos reformadores. Martim Lutero vivia em constante oração e jejum antes de acontecer a reforma. Em certa ocasião, ele ficou por 3 dias trancado em seu quarto, ali em meditação, em oração e em jejum, e tiveram que arrombar a porta para saber se ele estava vivo ou não ainda. E conseguiram arrombar a porta e descobriram que ele estava ali em oração e jejum. E o resultado dessa consagração foi um brilhante comentário do Salmo 23. Jonathan Edwards ficou 3 dias em oração e jejum para que Deus intervisse em sua igreja, que era mundana. Uma igreja totalmente corrompida, uma igreja totalmente promíscua. E foi nesse contexto que ele pregou seu famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E o resultado foi que mais de 500 membros da sua igreja se converteram. É hilário, né? Membros da igreja precisavam se converter. E se converteram para a glória de Deus. João Wesley jejuava todas as quartas e sextas-feiras. Ele era tão rigoroso em relação à prática do jejum, que ele não aceitava no ministério nenhum pastor que não seguisse essa regra, de jejuar todas as quartas e sextas-feiras. Enfim, David Brenner, John Wesley, Charles Finney, D.L. Moody, Spurgeon, todos sem exceção, foram homens que viviam em constante oração e jejum. Agora, qual o benefício do jejum? Jerry Falwell diz que a oração e o jejum geram poder espiritual. Esse mesmo autor, ele trata da questão do pecado. Ele diz que alguns pecados,
persistente na vida do ser humano, muitas vezes eles só são vencidos quando se há uma dedicação profunda por meio de oração e jejum. Por quê? O jejum modifica a regra. O jejum disciplina a alma. E quando nos abstemos do mundo, as portas do paraíso, elas são abertas. Hernando Dias Lopes diz que quando se está jejuando, sentimos que fizemos a última coisa. Quando jejuamos, somos transformados. Quando jejuamos, nós oramos melhor. Quando jejuamos, nos arrependemos com mais intensidade e com mais profundidade. Quando jejuamos, ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando jejuamos, é porque estamos famintos de Deus. Isso porque o jejum é um instrumento de mudança. Não mudança em Deus, mas mudança em nós mesmos. Deus não muda, Ele é eterno, mas nós somos transformados. Ele nos leva ao quebrantamento, à humilhação e ao arrependimento. E como já diziam os puritanos, o jejum engorda a alma. O jejum engorda a alma. E como já dizia John Piper, jejum é fome de Deus. Sendo assim, depois dessa introdução, para te aguçar a jejuar mais, vamos aprender com o Senhor Jesus qual a maneira correta de jejuar. Em primeiro lugar, o jejum não é um mandamento de Deus. Isso você precisa se atentar. O jejum não é um mandamento de Deus, mas um convite do Espírito Santo. Versículo 16, parte A. E quando jejuarem. Quando? Amados, encontramos no Novo Testamento mandamentos em relação à oração, mas não um mandamento específico em relação ao jejum. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5:17 diz, orai sem cessar. É um mandamento, isso é um imperativo, é uma ordem. Oração é uma ordem, não convite. É um mandamento de Deus, não é uma sugestão. Agora, quando o Senhor Jesus disse aqui, quando jejuarem, Ele não estava nos dando uma ordem, mas fazendo um convite. No entanto, esse convite não é para todos, até porque muitos não podem jejuar, por questões de saúde. Sabemos muito bem disso. Os diabéticos, as mulheres grávidas e os que têm problemas cardíacos não devem jejuar. Se você tiver alguma dúvida, queridos, sobre a sua aptidão para jejuar, até onde você pode ir, procure um médico, avalie a tua situação. Não cometa loucuras. Tem gente que, depois que ouve uma mensagem dessa, diz, eu vou ficar 3 dias de oração e jejum, e aí acaba morrendo. Tem gente que morre. Um colega meu, ele, no momento de ansiedade, querendo buscar a Deus, ele decidiu, agora eu vou só por 3 dias comer legumes, alface, tomate e só verde. E foi parar no CTI. Por quê? Porque ouviu uma voz errada ou foi ali influenciado pela emoção do momento. Então temos que ter cuidado em relação a isso. Porém, todos podem orar, não é isso? Todos podem orar, mesmo estando doentes, em casa ou no leito de hospital. Talvez você não possa jejuar por uma questão de saúde, mas você pode orar, você pode clamar, você pode interceder. Sendo assim, quando deixamos de orar, pecamos e precisamos nos arrepender. Deixar de orar é pecado. É pecado. Agora, quando deixamos de jejuar, não pecamos, pois não existe uma ordem bíblica para tal prática, a não ser que você já tenha sido ordenado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem falado com você, jejue. Aí você não obedece essa voz, aí sim, você está pecando. Mas, biblicamente, não há uma ordem direta. Você tem que jejuar segunda, quarta e sexta, ou uma vez por semana, ou 2 vezes por mês. Não há uma ordem bíblica específica, pois o jejum não é um mandamento, como já disse. O jejum é um convite do Espírito Santo às pessoas que podem e devem jejuar. Se você pode, se sua saúde está boa, então não perca essa oportunidade. Procure mais a presença de Deus para essa prática do jejum e da oração. Eu não sei se você vai aceitar o convite do Espírito Santo. Amém? Comentando sobre a igreja da Coreia do Sul, o pastor John Piper diz que nos últimos anos do século XX, jejum e oração têm sido quase que se tornado sinônimo das igrejas coreanas. E há uma boa razão para isso, queridos. A primeira igreja protestante foi plantada na Coreia em 1884.
100 anos depois, havia 30 mil igrejas na Coreia. Uma média de 300 novas igrejas foram plantadas a cada ano nesses 100 anos. E detalhe, a maior igreja do mundo está na Coreia, né? Que era pastoreada por David Yong-cho, que essa semana veio a falecer aos 85 anos de idade. Um homem que marcou a história. Pouco se falou, talvez ninguém aqui soubesse, mas esse homem de Deus partiu, menos um gigante na terra, pode-se dizer. Mas ele partiu para estar com Cristo, o que é muitíssimo melhor. No final do século XX, os evangélicos já representavam na Coreia do Sul cerca de 30% da população. E Deus tem usado muitos meios para realizar essa grande obra. Porém, os meios mais utilizados é aquele arcaico, por assim dizer, oração e jejum, subida aos montes. Eles entram para suas cavernas lá no monte, onde cada um tem uma salinha, ali com o nome da pessoa, eles ali se derramam perante o Senhor em oração e jejum. Em segundo lugar, o jejum não serve para fazer propaganda de nossa espiritualidade, mas para nos humilharmos diante de Deus. Primeiro, o jejum não é um mandamento, amém? Não é uma ordenança. Se você deixar de jejuar, não está pecando, desde que você ore, não deixe de orar. Segundo, o jejum não serve para fazer propaganda da nossa espiritualidade, mas para nos humilharmos diante de Deus. Acompanhe comigo o versículo 16. E quando jejuarem, não vos mostreis o que? Contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o quê? O seu galardão. Queridos, existe sempre esse perigo, um perigo diabólico de fazermos a coisa certa, com a motivação errada. Orar é certo, mas nos tempos bíblicos, e ainda hoje, infelizmente, muitos oram de maneira errada e com a motivação errada. Muitos repetem frases vazias e repetitivas, com o objetivo de serem vistos pelos homens. Assim como na questão do jejum. Ajudar os pobres também é certo, é ou não é? No entanto, muitos fazem propaganda da sua bondade, já viu isso? Fazem propaganda, divulgam nas redes sociais aquilo que eles estão fazendo. Dizem com isso para a mão esquerda o que a mão direita faz. Porém, a instrução do Senhor foi: quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o quê? O seu galardão. E da mesma maneira, o jejum é uma prática certa, bíblica, histórica, mas assim como a oração e assim como as esmolas, também pode ser uma prática deturpada, uma prática distorcida. Como já vimos, o jejum foi praticado no Antigo e no Novo Testamento. Em toda a história da igreja, houve uma busca intensa pela presença de Deus. E a oração e o jejum sempre foram bases dessa procura. Porém, como nos tempos de Jesus, muitos usaram essa prática para chamar a atenção dos homens e não para Deus. Até hoje acontecem essas situações. Os fariseus jejuavam regularmente todas as segundas e quintas-feiras. Eles separavam esses 2 dias da semana. Já pensou esse papel ficar aqui pendurado? Eles separavam 2 dias da semana para estarem o quê? Jejuando, se consagrando. Olha só, amados, que coisa linda! 2 dias por semana para jejuar. Acho que eles iam até às 4 horas da tarde. Eles separavam esses 2 dias para jejuar, no entanto, eles faziam a coisa certa da maneira errada. Eles fechavam a cara quando entravam nesse propósito. Ficavam com a cara emburrada. Eles incorporavam um personagem diferente do que eram na vida real. Um novo ator entrava em cena todas as segundas e quintas-feiras. Eles deixavam a barba crescer, iam para as praças com cara de maracujá velho, despenteavam o cabelo, desfiguravam o rosto para que todos soubessem que estavam jejuando. Que coisa de doido! E acontece isso hoje.
A palavra traduzida por desfigurar significa tornar invisível ou irreconhecível. John Stott diz que eles provavelmente negligenciavam até a higiene pessoal, não tomava banho, de repente deixava o cabelo dos braços crescer. Imagine que imundície. Eles cobriam a cabeça com um pano de saco, passavam cinza no rosto para ficarem mais pálidos, mais abatidos, mais tristes e, consequentemente, visivelmente santos. A aparência de santidade, todos que viam na rua, ali vai um homem santo de Deus, olha, está magro que dá dó, olha como esse homem jejua. Tudo isso eles faziam para quê? Para que seu jejum fosse visto e reconhecido por todos. No entanto, queridos, a admiração dos que passavam por eles seria o quê? A única recompensa que eles teriam. Por isso Jesus falou, eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? Ser reconhecido pelos outros. John Pipe diz acertadamente que poucas coisas dão mais gratificação ao nosso coração caído como ser engrandecido por nossas realizações, especialmente nossas realizações espirituais. Spurgeon diz que devemos usar a disciplina para ocultar o que seria insensato exibir. Se o seu jejum é para Deus, guarde então o seu jejum para Deus. Para Deus. Jesus foi bem claro quando nos alertou: quando vocês jejuarem, não fiquem tristes, contristados, como os hipócritas. Queridos, o termo grego traduzido por hipócrita significa originalmente um ator que usa máscaras. Uma pessoa que representa um papel. Ele encena no palco da vida o que ele não é na vida real. Deus tenha misericórdia de nós. O hipócrita desempenha o papel de outra pessoa. Ele costuma se apresentar no palco da vida com outra personalidade, de tal maneira que fica difícil, muitas vezes, saber quem é a pessoa real e quem é o ator ali em determinadas ocasiões. Será que ele está encenando? Ou será se ele é isso mesmo? Versículo 16 de novo, na Bíblia Viva, olha como esclarece um pouquinho mais essa linguagem mais atual. Quando vocês jejuarem, deixando de alimentar-se com um propósito espiritual, não façam isso publicamente, como os fingidos fazem, porque procuram parecer abatidos e desarrumados para que o povo tenha pena deles. Verdadeiramente, esta é a única recompensa que eles terão. Martinho Lutero disse certa feita, que não foi intenção de Jesus rejeitar ou desprezar o jejum, mas sim restaurar o jejum adequado. Mais uma vez, que Deus tenha misericórdia de Deus, que Deus nos guarde de viver de aparências e atrás de máscaras, que Deus nos livre de sermos uma mentira ambulante, de sermos falsos, de sermos fingidos, de sermos hipócritas, atores no palco da vida ou no palco da igreja. Que Deus nos guarde disso. Amados, temos que ser o mais natural possível. O mais natural possível em todas as ocasiões e circunstâncias. Temos que ser o mesmo dentro da igreja e o mesmo fora da igreja. Temos que ser o mesmo no púlpito e fora do púlpito. Seja aqui, seja aí. Não podemos vestir ou botar uma capa. Temos que ser o mesmo, tanto jejuando como não jejuando. E mais, ninguém precisa saber quantos dias você jejua por semana, ou por mês, ou por ano, ou se você jejua ou não jejua há anos, salvo em raríssimas exceções. É bom deixar bem claro, por exemplo, sua esposa ou seu marido precisam saber. Contar para eles não é pecado, nem quebra o propósito, porque se você trabalha fora e precisa levar marmita, tem que comunicar, minha esposa, olha, eu vou estar jejuando tal dia, de tal hora, então não prepara a marmita para mim. Não há pecado algum nisso. O valor do seu jejum não é destruído se alguém percebe que você não compareceu ao almoço. Não! Ser visto jejuando e jejuar para ser visto não é a mesma coisa. Ser visto jejuando é um mero acontecimento. Agora, jejuar para ser visto é um motivo autoexaltador do coração. Eis a questão. Aí está o problema.
Os hipócritas jejuam para serem vistos. Eles oram para serem elogiados. Eles pregam para receberem tapinhas nas costas. Dão esmolas para serem reconhecidos pelos homens como pessoas boas, pessoas doadoras, pessoas que abrem, que são mão aberta. Os hipócritas são aqueles que praticam suas disciplinas espirituais, a fim de quê? De serem vistos pelos homens, para que os outros o vejam. Porém, o cristão genuíno, ele é aquele que pratica essas disciplinas espirituais, não para ser visto, mas para a glória de Deus. Ele ora para a glória de Deus, ele jejua para a glória de Deus, ele lê a Bíblia para a glória de Deus. Ele não quer status, ele não quer holofotes, amados. Terceiro lugar, o jejum precisa ser para Deus e não para os homens. Olha no versículo 17 e 18. Tu, porém, Jesus falou como não fazer, agora como fazer. Tu, porém, quando jejuares, unges a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Diferente do hipócrita que encena um papel no palco da vida, o cristão ele se consagra de maneira natural, discreta, sem estardalhaço. Isso é fundamental, querido. Se você vai jejuar em determinado dia, você precisa escovar os dentes, lavar o cabelo, tomar um bom banho, colocar um perfume, fazer o possível para que ninguém saiba. Ou seja, o crente faz de tudo para que ninguém perceba que ele está jejuando. Fazendo assim, ele está começando esse jejum com a motivação certa, que é humilhar a sua carne, arrepender-se com mais profundidade e buscar mais e mais a presença de Deus. Porque ele quer algo diferente. Quando a pessoa toma um propósito de jejuar é porque ele está cansado da vida cristã. Ele fala assim, eu quero algo novo. A minha vida está uma rotina. Eu vou para a igreja, vou para casa, mas nada acontece, no trabalho não há um testemunho, não há uma vida, não há o poder de Deus na prática. Então ele é despertado por Deus para fazer algo mais forte, mais agressivo em certo sentido. Irmãos, infelizmente, tem gente que quando entra num propósito de jejum e oração, fica sem tomar banho, não escova os dentes, não lava o rosto, deixa o cabelo sem pentear. Imagina a cena macabra. Mas Jesus lá, no versículo 17 e 18, na Bíblia Viva, ele diz assim, mas quando você estiver jejuando, vista-se com a sua roupa mais bonita, de tal maneira que ninguém desconfie que você está em jejum, e sim apenas o seu Pai que conhece todos os segredos, e Ele recompensará você. Então, o cristão não faz questão alguma de aparecer. O cristão não faz questão alguma de ser reconhecido por ninguém. Ele jejua para se consagrar a Deus e não para ser elogiado pelos homens, amados. Não! Ele não faz questão de orar bonito para que as pessoas o admirem. Ele ajuda os pobres, ele contribui na igreja para a glória de Deus, sem que ninguém saiba. Ele não quer estardalhaço. Ele não tem necessidade de pegar o dinheiro ali na hora da oferta, contar na frente de todo mundo para botar no envelope, não. Não, ele não quer isso. O cristão genuíno, ele é discreto. Ele gosta das coisas discretas. Ele foge dos holofotes. Ele jejua para Deus. E o jejum deve sempre concentrar-se em Deus e não nas bênçãos de Deus. Eu vou jejuar para comprar um carro. Pô, gente, tanta coisa mais importante. Comprar um carro, você tem que trabalhar muito, suar. Agora, jejuar para comprar um carro. Benefícios físicos, êxito na oração, dotação de poder, discernimentos espirituais. Essas coisas nunca devem tomar o lugar de Deus como centro do nosso jejum. Nós jejuamos para Deus. O restante é consequência. John Wesley declarou certa feita, primeiro, que o jejum seja feito para o Senhor, com nosso olhar fixamente, unicamente nele. Que nossa intenção seja sempre de glorificar a nosso Pai que está no céu.
Esse é o único modo de sermos salvos, de amar mais a bênção do que aquele que abençoa. Não é jejuar para alcançar coisas. Não. É jejuar para ter uma aproximação maior com Deus. Mas a recompensa dos hipócritas é o quê? O aplauso humano, o tapinha nas costas. A recompensa dos hipócritas é o quê? Ser reconhecido como homem ou mulher de Deus, que jejua, que se consagra, que vai ao monte. Nada disso é errado, mas o propósito com a qual faz, ou a pessoa faz, pode se tornar algo pecaminoso. Subir a monte é maravilha, orar, jejuar é maravilha, ler a Bíblia é maravilha, mas enganoso é o coração do homem. Então peça a Deus, Senhor, me ajuda a fazer a coisa certa com a motivação certa. Não me deixe ser enganado pelo próprio coração, em nome de Jesus. Agora, a recompensa daqueles que jejuam corretamente e para a glória de Deus é o quê? É ter mais e mais do próprio Deus. A recompensa daqueles que jejuam corretamente é ser transformados por um Deus gracioso. Richard Foster, ele diz que mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam. O jejum é um maravilhoso benefício para o verdadeiro discípulo que deseja ser transformado na imagem de Jesus Cristo. Até porque, muitas vezes, nós encobrimos o que está dentro de nós com comida e outras coisas mais. A recompensa daquele que jejua corretamente é ter as portas dos céus abertas para ele. Charles Spurgeon escreveu certa feita o seguinte: nossas temporadas de oração e jejum no tabernáculo, na igreja que ele era pastor, têm sido, na verdade, dias de elevação. Nunca a porta do céu esteve mais aberta. Nunca nossos corações estiveram mais próximos da glória central. Versículo 16, mais uma vez, na parte final, o Senhor Jesus disse: e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Quando jejuamos em nosso secreto, Deus vê em secreto, mas a recompensa, ela é pública. Deus vê o nosso secreto, Deus sabe que fizemos em secreto, mas Ele nos recompensa publicamente. O jejum feito em secreto terá uma recompensa pública, amados. Só Deus precisa ver você orando e jejuando. Só Deus conhece a fome que você tem de Deus ao jejuar. Ele conhece, Ele sabe, Ele vê que o nosso coração não está buscando os prazeres ordinários da admiração e do aplauso humano. Deus vê que agimos não baseados no poder de impressionar os outros com a nossa disciplina, com a nossa consagração. Não estamos aqui fazendo ou a fim de expressar a Deus nossas necessidades. Nós estamos colocando diante de Deus a nossa necessidade, o nosso clamor, o nosso desespero, em nos aproximar mais dEle. E quando Ele vê isso, Ele responde. Então, para o bem da sua alma, em resposta a Jesus, para o avanço do reino de Deus aqui na terra, mantendo o propósito de glorificar o nome do Senhor, desfrute mais do jejum. Se você nunca jejuou, comece aos poucos, comece em períodos mais curtos. E eu quero concluir a mensagem dessa manhã com uma história que aconteceu, verídica, com Mahesh Chavda. Esse homem é um pastor indiano. Ele teve uma experiência muito impactante com jejum e oração. Ele aprendeu na dor, aprendeu no momento mais difícil da sua vida. Ele é filho de indiano, nascido no Quênia. Ele é uma autoridade reconhecida mundialmente no mundo, quando o tema é jejum. E ele aprendeu a jejuar de maneira mais dramática possível. Escute. Assim ele conta em seu livro, O Poder Secreto do Jejum e da Oração, o qual eu recomendo a cada um. Compre, leia. É muito impactante. Preste atenção nesse relato. Ele diz assim: no início da minha caminhada com Cristo, trabalhei em um hospital para crianças com deficiência mental no Texas. Exatamente como Jesus foi dirigido ou impelido pelo Espírito Santo ao deserto,
eu fui impelido a entrar no meu deserto no Texas, uma escola pública para crianças com alto grau de deficiência. Foi um dos lugares mais trágicos em que eu já estive. Meus dias ali eram preenchidos com horas de sofrimento de interação com crianças feridas e despedaçadas num ambiente cheio de odores dos mais podres que você possa imaginar. As crianças com quem eu trabalhava não tinham controle nenhum de seu esfíncter. Muitas vezes, elas lambuzavam as fezes nelas mesmas, lambuzavam as portas e até me lambuzavam. Com frequência eu questionava: Senhor, és tu? Senhor, realmente o Senhor me trouxe até aqui? Logo, eu compreendi que o Senhor me havia levado até lá pela sua soberania para me ensinar sobre Ele mesmo. Aquele lugar, em Lubbock, no Texas, foi a minha escola particular do Espírito Santo. Na verdade, a maioria dos princípios chaves que eu uso hoje no meu ministério, eu aprendi naquele lugar. Havia ali centenas de crianças, e a maioria delas basicamente rejeitadas ou descartadas pelos próprios pais. Embora oficialmente fossem guardadas pelo Estado, na verdade eram pedacinhos de humanos feridos, que ninguém queria, que ninguém reivindicava. O Senhor me disse: minha palavra diz, ainda que te abandonem pai e mãe, eu te acolherei. Quero que você vá e ame esses pequeninos e seja meu embaixador do amor naquele lugar. Então eu fui. Nas primeiras 9 horas, eu trabalhava com as crianças do ambulatório, que podiam andar. Depois, ia para a ala daqueles que não eram capazes de andar, trabalhar com os bebês deficientes mentais. Muitas de suas mães eram dependentes químicas de heroína, e outros chegaram lá depois de terem sido brutalmente atacados e feridos por pais alcoólatras em uma crise de raiva ou em delírio alcoólico. Esses bebês ficavam em pequenos berços até serem grandes demais para permanecerem ali. Eu pegava aqueles bebês em meus braços, abraçava-os e gentilmente embalava-os em uma cadeira de balanço, enquanto orava em línguas, minha língua de oração do Espírito. Eu sabia que Jesus os amava e sabia que tinha de amá-los também. Era como se Jesus tivesse partido seu coração e colocado um pedacinho dele em mim. Eu verdadeiramente amava aqueles pequeninos. De repente, descobri que esses pequeninos, que supostamente nunca deveriam andar, estavam andando. Uma garotinha que tinha uma ficha médica confirmando que nascera cega, havia começado a enxergar e responder visualmente. Todas as vezes que eu entrava em seu quarto, mesmo que não fizesse nenhum barulhinho, ela se virava, olhava para mim e estendia seus braços. É verdade, o Senhor começou a curar aquelas crianças. Foi durante esse tempo que atribuíram a mim a chamada força-tarefa de psicologia, a fim de que técnicas modificadoras de comportamento fossem aplicadas em algumas crianças. Essas técnicas foram designadas a adolescentes selecionados de 15, 16 e 20 anos de idade para ensiná-los como amarrar seus sapatos ou a ir ao banheiro sozinho. Nunca me esquecerei do dia em que encontrei com um garoto de 16 anos, a quem chamarei de Steve. Steve era portador de síndrome de Down, uma moderada a grave forma de retardo mental frequente, caracterizada pela redução da capacidade mental e determinadas deformidades físicas. Steve fora afligido com algo ainda maior. Ele se automutilava, gritava e constantemente batia no próprio rosto. O conselho de psicólogos da escola havia conseguido permissão das autoridades responsáveis de Austin, Texas, para aplicar uma terapia de choques elétricos em Steve durante um período de 6 meses. Esse condicionador de operação negativa, como era chamado, tinha o objetivo de modificar o comportamento de Steve por meio da aplicação de choques elétricos no instante em que ele agredisse a si mesmo.
eles fizeram um gráfico do seu comportamento durante aquele período. E eu pude ver o resultado. Steve ficou cada vez pior em vez de melhorar. Na época em que eu estava lá, seu rosto era semelhante à pele escura ou seca de um jacaré, porque continuamente ele se batia. Finalmente, os enfermeiros amarraram as mãos de Steve em talas de madeira, e dessa maneira ele não conseguia mais dobrar seus braços para alcançar o seu rosto. O único problema foi que as outras crianças de seu dormitório inventaram uma brincadeira quando descobriram que Steve tinha as mãos amarradas ao lado do corpo. Elas corriam por trás de Steve e o empurravam com tanta força que ele perdia o equilíbrio e caía. Como Steve não podia mais instintivamente proteger seu rosto com as mãos na queda, por seus braços estarem presos à tala, todas as vezes que as crianças faziam a brincadeira, ele caía de cara no chão, sem nenhuma chance de proteger seu rosto ou suavizar a queda. A maior parte do tempo, o encontrávamos com o nariz, lábios ou boca sangrando. Todas as vezes que eu ia lá, Steve podia sentir o amor de Deus por meu intermédio. Então ele colocava a cabeça no meu ombro e chorava. Até que eu disse: Deus, o Senhor me disse que havia me enviado aqui para amar essas crianças. Qual é a resposta do Senhor para Steve? Muito claramente, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizer: essa espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Embora isso seja muito familiar talvez para você, soou totalmente estranho para mim. Estudei e me graduei numa universidade teológica, mas nem mesmo sabia que o Espírito Santo estava citando para mim uma passagem das Escrituras. Mateus 17, 21. Fiz teologia, mas não sabia nada sobre jejum e oração. Outra coisa que não aprendi durante meus 4 anos de seminário foi a questão do jejum. Eu dizia: jejuar não significa privar-se de comida e água. Então ele começou a praticar. Já que Deus mandou ele jejuar e orar, ele começou a se privar de comida e de água. Então eu não comia nem bebia nada. Não percebia que quando o jejum incluía comida, eu sonhava com frango frito, batatinha e bife. Também não atinava para o fato de que quando você jejua de água, suas prioridades mudam. No terceiro dia do meu jejum de água e alimento, por ordem do Espírito Santo, comecei a ficar com inveja de todas as pessoas ou de todas as vezes que ouvia o barulho de alguém lavando a mão na pia do banheiro. Certa vez, uma pessoa saiu do banheiro e eu disse: sabe de uma coisa? Você poderia estar bebendo aquela água. E ela respondeu: o quê? E eu apressadamente disse: não é nada, esquece isso, é coisa da minha cabeça. No quarto dia, o Senhor falou comigo: você pode beber água. E comecei então a beber água, mas ainda mantive o jejum até o 14º dia. E o Senhor me disse: agora ore por Steve. Depois de 14 dias sem comer, por ordem de Deus, quando cheguei para o meu turno naquele dia da escola, levei Steve para meu pequeno escritório, um cubículo, e disse: Steve, sei que talvez não entenda o que estou dizendo, mas seu espírito é eterno. Gostaria de lhe dizer que sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para pregar as boas novas para você. Queria que você soubesse que Jesus Cristo veio para libertar os cativos. Então eu disse: em nome de Jesus, espírito maligno da mutilação, saia em nome de Jesus. De repente, o corpo de Steve foi arremessado a aproximadamente 2,5 metros de altura. Depois caiu no chão e ele deu um grande suspiro. Imediatamente senti um cheiro forte de ovo podre e de enxofre queimado, que aos poucos foi desaparecendo da sala. Rapidamente corri na direção de Steve, carreguei-o nos meus braços e retirei as talas de madeira enquanto ele me olhava com aqueles olhos enormes. Então Steve começou a dobrar seus braços e senti suavemente seu rosto. Eu o olhei gentilmente tocar seu nariz, olhos e ouvidos. Então ele começou a chorar até soluçar.
Ele percebeu que pela primeira vez na vida não estava levando a bater em si mesmo. Naquele momento inesquecível, o Senhor me revelou uma arma poderosa que Ele nos deu para destruir os laços fortes da prisão e para libertar os cativos. Em poucos meses, todas as cicatrizes desapareceram do rosto de Steven. Ele começara a curar-se porque não batia mais em si mesmo. Sinceramente, você está lendo este livro por causa de Steven. Sou grato a Deus por esse jovem e pela maneira com que o Senhor usou a minha compaixão nessa situação desesperadora para me poder comunicar a verdade divina que Ele gostaria de comunicar também a você. Essa é a recompensa pública. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Então, meu amado, faça um voto, ore a Deus. Senhor, por quantos dias? Qual o período? Senhor, me orienta nessa questão. Não me deixa ser um louco, mas moderado, ajuizado e para a glória de Deus. Precisamos de pessoas nesse arraial que paguem o preço do jejum e da oração para que Deus venha ganhar almas. Que venhamos a ser instrumentos de Deus nessa localidade para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.